Assim diz o Senhor dos Exércitos: dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente, e farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros, e encherei esse templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. A prata quanto o ouro me pertence, declara o Senhor dos Exércitos. A glória desse novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. A igreja diz: amém. Queridos, espero não tomar muito tempo, já são 9h30, faltam 5 minutos para 9h30, e a gente sabe que nós temos que ser prudentes para ministrar a palavra do Senhor, mas nós vamos tentar aqui transmitir o que Deus colocou aos nossos corações. Essa noite eu quero trazer uma palavra cujo título é: vencerei a mim mesmo pela palavra de Deus. Todos que estamos aqui precisamos vencer a nós mesmos. Se quisermos fazer a obra do Senhor, devemos vencer os paradigmas, derrubar os paradigmas, os muros, os modelos que estão dentro de nós. Só que isso só é possível pelo poder da palavra de Deus. Queridos, quando eu olho para esse contexto, eu vejo a história de um profeta chamado Ageu, cujo seu nome significa exuberante, significa festa. E ele foi um profeta que veio do cativeiro da Babilônia. O cativeiro da Babilônia foi o cativeiro onde 2,5 tribos de Israel foram levados como escravo para aquele lugar por causa dos seus pecados, por pecarem contra Deus. E hoje em dia não será diferente. Se nós não vivemos, não obedecemos a palavra do Senhor, não servimos a Deus como Ele realmente quer, nós seremos levados a alguns tipos de cativeiros que existem nos dias de hoje. E esse povo foi designado a viver 70 anos fora da sua terra natal. E após terminar os 70 anos, as Escrituras nos ensinam que o imperador Artaxerxes, ele deu ordem a Zorobabel, e Zorobabel levou todo o povo para Jerusalém de novo. Só que quando chegou lá em Jerusalém, a terra estava destruída, e havia alguns fazendeiros, colonos, que começaram a habitar ali após Jerusalém ser levado como escravo para a Babilônia. E ali eles tinham o desígnio de construir a cidade de Jerusalém e construir o templo para a casa do Senhor. E as Escrituras nos ensinam que eles começaram a construir o templo de Deus, e quando eles estavam construindo o templo de Deus, os inimigos de Jerusalém, os inimigos de Judá, se levantaram e pararam a obra, e a obra ficou parada. E o tempo foi passando, e os israelitas, com medo de continuar a obra, começaram a investir o que eles tinham financeiramente nas suas próprias casas. Começaram a colocar mármore nas suas casas. Começaram a aparelhar as suas casas, os seus móveis com coisas chiques, e abandonaram e esqueceram a casa do Senhor. E em meio a isso, a vida financeira de Jerusalém, que estava se estruturando ali, começou a ir de mal a pior. Eles começaram a regredir ao invés de ir para frente. E quando eu olho para esse contexto, eu vejo que hoje em dia não é diferente. Quando abandonamos a obra do Senhor, quando abandonamos o chamado de Deus na nossa vida, quando não queremos fazer o que Deus nos designou para fazer aqui na terra, ao invés de irmos para frente, começamos a regredir. Ao invés de prosperarmos em todas as áreas da nossa vida, começamos a viver uma maldição. O sol parece mais causticante sobre a nossa cabeça. A nuvem, aleluia, ao invés
invés de descer chuva sobre nós, sobre a nossa vida financeira, sobre o nosso casamento, sobre a nossa saúde, parece que chove pó, parece que começa a dar tudo errado, o inimigo se levanta e parece que ele é poderoso, só parece. Aleluia. Porque o Todo-Poderoso é o Senhor que criou os céus e a terra. E aí Ageu, ele se levanta como um profeta que veio do cativeiro, e ele começa a falar para o povo: vocês estão semeando, mas não estão colhendo. Vocês estão enchendo um saquitel com ouro, mas parece que o fundo do saquitel, parece que o fundo da bolsa está rasgado, está furado, está tudo indo para o buraco. Sabe por quê? Porque vocês estão construindo a casa de vocês e estão abandonando a casa de Deus. A casa de Deus hoje não significa esse templo, essa parede, mas significa a obra evangelística. Significa as almas que estão lá fora. Hoje em dia vai-se evento, vai-se vigília para promover cantores e pregadores. Estou mentindo, igreja? Mas se você perguntar para um desses cantores, desses pregadores, se ele discipulou uma alma no ano de 2009, ele vai falar que não deu tempo, porque a agenda dele estava muito cheia. Ele estava preocupado com a contabilidade das vendas dos seus CDs, dos seus DVDs e dos seus livros. Não tinha tempo para ir a uma casa e discipular uma alma. Uma igreja nos Estados Unidos fez um balanço, uma contabilidade, e eles chegaram à conclusão que em um determinado ano, se não me falha a memória, 2007, entrou 200 mil pessoas naquela igreja. Porque é uma igreja gigantesca. 200 mil pessoas, é pouca igreja? É bastante, não é? Mas só ficou naquela igreja 18 mil pessoas. Quase 180 mil pessoas entrou por aquele lugar e foi embora. As pessoas hoje estão professando uma fé da boca para fora. Dizem que aceitam a Jesus, mas amanhã começam com as suas práticas mundanas. Nós temos que parar de perguntar quem quer aceitar a Jesus à força. Porque aceitar a Jesus Cristo é deixar o cigarro, é deixar a bebida, é deixar o funk, é deixar o rock, é deixar a pornografia, é deixar a mentira, é deixar o adultério, é deixar tudo para servir ao único e verdadeiro Deus, Jesus Cristo. O diabo, ele não tem sido enganado. Nós temos brincado de ser crente, mas ele não tem brincado de ser Satanás. Tem enganado, tem iludido a muitas pessoas. Tem colocado as suas estratégias no meio do povo de Deus. E quando eu olho para Ageu profetizando para um povo que havia chegado do cativeiro, 50 mil pessoas aproximadamente estavam morando ali, estavam se levantando, mas ao invés de prosperar, estavam indo para trás. Ageu, ele faz uma pergunta para aquelas pessoas. Olha o que diz o versículo 3. Quem de vocês viu esse templo em seu primeiro esplendor? Quando eu vejo essas palavras, eu comparo ela com os dias de hoje. E eu chego à conclusão que Deus só pode usar um crente para fazer a sua obra, se esse crente depender dele. Deus só pode usar crentes que vencem a si mesmo para fazer a sua obra. Porque Deus não usa covarde, Deus não usa
crente frouxo. Deus não usa crente que tem medo das estratégias de Satanás. Deus só usa crente corajoso, crente que tem, aleluia, disposição para se dobrar diante da presença do Senhor e fazer a vontade dEle. Mas para que Deus possa te usar, você tem que vencer